Bom, vamos lá, vamos entrar para o debate, né, sobre esse tema da questão do cartão da vacina e da matrícula. Vamos lá, começo com você, Vanderlei Oriani, seja bem-vindo ao nosso programa. Por favor, o seu comentário sobre o tema de abertura. Primeiramente, parabenizar aí o Porto Velho por ter passado de fase, né? A você, Cícero, a você, meu amigo Arnaldo, minha amiga, né, Sofia, a professora aqui que eu não havia há muito tempo, Fatinha. Olha, essa questão, o próprio Caetinho disse ali, deixa opcional, vacina quem quiser não quiser não vacina. Mas a minha pessoa defende a vacina, mas se alguém não quiser vacinar, fica opcional. São coisas que, às vezes, né, as pessoas não acreditam. Nem todo mundo acredita em milagre, mas eles acontecem. Então, fica nessa questão. Eu não vacino. Porque isso aqui não faz bem para mim. Isso não foi feito em tempo hábil. Isso não foi feito por cientistas que estudaram, que não sei o quê, que pesquisaram. Então, eu não confio nisso. Então fica esse dilema e vai continuar. Com a relação ao governador, ele está correto. Ele vai obrigar as pessoas a vacinar, ele vai estar perdendo o seu lado ali da direita. Ele vai passar a ser o quê? Esquerdista, porque quando ele impõe uma coisa, ele já é da esquerda. Então deixa lá o pessoal à vontade, tranquilo. Vai vacinar quem quiser, as crianças, o pai, o filho, o avô, a avó, todo mundo sem vacina. Quer assim? Então continue assim. E vamos tocar a vida para frente. Sofia Andrade, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre o nosso tema de abertura, por favor. Boa noite, Cícero. Muito bom lhe ter aqui novamente, né? Já tinha bastante tempo que a gente não participava do programa juntos. A todos os colegas hoje debatedores estão aqui, ao nosso público, parabenizar o nosso Porto Velho Esporte Clube. Eu fiquei muito feliz hoje, confesso. Não, eu também fiquei super feliz. Eu confesso que eu já fui expulsa de um time de futebol, do campo, porque eu era muito bruta. E eu machucava as mulheres e me proibiram de jogar. Sério. Mas, enfim, guardo mágoas, tá? Disso aí. Eu gosto muito de futebol, né? Mas não acompanho com tanta frequência hoje em dia. Parabenizar o Porto Velho por ter ganho o campeonato, mérito, e espero que melhore, com esse dinheiro consiga melhorar até o próprio time, né? Agora tem recursos para isso, e sucesso aí nessa caminhada. Quanto ao tema sobre a obrigatoriedade da vacina, o Brasil é o único país no mundo que está com essa obrigatoriedade para crianças nessa faixa etária. O que é um absurdo, tendo em vista que essa faixa etária é uma das menos atingidas na fase crítica ou grave da doença. Então, para que a obrigatoriedade? Eu sempre me espanto quando o governo quer te obrigar a alguma coisa. Eu nunca vi o governo brasileiro obrigar o cidadão a alguma coisa boa para o cidadão. Quando o governo mete a mão dentro da sua casa para lhe mandar em alguma coisa, é alguma coisa em benefício a eles, não a você. Então, fique muito atento a isso. Quem quer bem, quem não quer bem. Mas muito bem dito aqui pelo Vanderlei, a postura de um governador de direita que preza pela liberdade do cidadão é a que o Zema está tendo. De dizer, não, aqui no meu estado quem apita sou eu. Aqui os pais mandam nos filhos. Aqui quem vai dizer o que vai ser ou não no filho, na criança, são os pais. Não é o Lula lá em Brasília que vai dizer o que vai acontecer com as crianças, não. Diferente do que está acontecendo em Rondônia. O governador aqui que se diz bolsonarista, de direita, cristão, essa conversa mole toda, não se manifestou. E as crianças no estado de Rondônia estão chegando na escola e algumas sendo barradas na hora da matrícula porque não estão apresentando o cartão. Ué, cadê o governador de direita do estado de Rondônia? Se manifeste, ou então tire a máscara de uma vez. Muito bem. Eu só não entendi na sua introdução aí a questão da briga no futebol, né? Porque eu vejo você assim tão... Eu vejo você tão borançosa, ela né? Falou que era tão bruta, mansa. Não, eu era. Tão calma. Não, né? eu era, Cícero, aquele jogador que fica ali perto do gol, mas não é o goleiro, zagueira. E aí as mulheres iam jogar pra brincar, iam de brinco, relógio. Aí um dia eu fui dividir uma bola com a mulher. Eu só fiz assim, a mulher voou na cerca e pregou o brinco na cerca, que sangrou. Aí o marido da mulher entrou correndo no campo. Pelo amor de Deus, essa louca matou minha mulher. Aí o meu amigo, cara, um amigo meu, dono do campo, falou, Sofia, o pessoal
pessoal ficou meio revoltado, que você machuca demais as mulheres tudo de brinco, pulseira, e eu de caneleira, chuteira com trave. Mas muito eu gostava bem de brincar. Muito bem. De uma borançosa para outra borançosa. Aqui, borançoso é calmo, tá, gente? É manso, é tranquilo. Vamos para outra borançosa, que é a professora Fátima. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso News 5.1, o seu comentário sobre o tema de abertura. Boa noite para você, Cícero, e todos que estão aqui conosco, né, de comentarista no programa. Eu sempre falo que é muito bom a gente estar aqui para falar um pouco do que a gente pensa e acredita. E em relação a essa questão da vacina, cabe ao poder público, né, o cuidado com o cidadão. Então, o poder público ele é responsável pela saúde, pela educação e outras áreas em relação à vida do ser, do cidadão, da pessoa. E aí a criança, ela tem o direito de ser cuidada. E a vacina faz parte desse cuidado. Quando eu era criança, eu tomei todas as vacinas, e por isso eu não tive determinadas doenças. Né? Eu não tive, por exemplo, tem muita gente que até hoje sofre porque sofreu um problema de paralisia infantil, por exemplo. Né? Por que não teve? Porque a sua mãe, seu pai, né, o poder público orienta. E, em certo momento, se a família não faz, o poder público tem que obrigar, porque a criança não tem como ir lá no posto sozinha e se vacinar. E amanhã ela é levada a ter uma doença, né? Isso muito em função da falta de compromisso e da responsabilidade da sua família e do poder público. Porque cabe a nós, entes públicos, eu falo a nós porque eu sou professora. E aí, assim, dentro da sala de aula não tem só o meu filho, tem o filho de várias pessoas. Né? E se o meu filho não está sendo bem cuidado, e a vacina é um cuidado importante, eu posso também trazer problemas para as outras crianças. Né? Se eu tenho meu filho com Covid, se eu não cuido do meu filho, e ele transmite a Covid para outras crianças, as crianças terão problemas. Então, a escola é um espaço que deve ser, sim, um espaço de cuidado. E cabe aos governantes, e hoje quem governa esse país é o presidente Lula, ele é responsável pela saúde da população brasileira. Ele tem que exigir que isso aconteça, sim, nas nossas escolas. E se o governador hoje ainda não se posicionou, mas se as escolas estão orientando a família e os pais, né, os responsáveis pelas nossas crianças, porque nem sempre as crianças estão vivendo com a sua família, né, com seu pai, com a sua mãe. Está lá com a avó, está lá com a tia. Então, assim, a responsabilidade é de quem está cuidando dessa criança. E eu concordo plenamente que nossas crianças recebam, sim, a vacina, porque ela é importantíssima para que ela chegue à fase adulta, porque muitas crianças podem até morrer caso não tenha e não receba as primeiras vacinas quando nasce e em determinadas idades. E o cartão de vacina ele sempre foi exigido pelas escolas, sempre. Em todos os momentos, para fazer a matrícula, toda criança, toda família tem que apresentar o cartão de vacina. Então, assim, se o Zema não quer, se o deputado não quer, isso não interessa. O que importa é que o poder público tem o dever de cuidar da saúde das nossas crianças. Arnaldo Lourenço, boa noite. É a sua vez de comentar o tema de abertura. Boa noite ao nosso velhinho, boa noite Cícero, boa noite Sofia, boa noite Vanderlei, professora Fatinha, boa noite toda a nossa técnica. Eu sempre, acho que eu sou mais velho daqui da turma, tenho 65 anos. Eu tive catapora, eu tive sarampo, eu tive cachumba e um monte de doenças daquela época porque não tinha vacinas. E também não tinha farmácia popular, não tinha remédio, não tinha nada. Eu me lembro até hoje que se curava a catapora com chá de sabugueiro, cebola branca com açúcar em cima para curar a coqueluche, em cima do telhado, que deixava amanhecer, chá de mentrasto, que era um mato colhido no mato, arruda e o diacha 4. Mas se conseguia, através desse empirismo, salvar algumas pessoas. Mas morria muitas crianças. Morria muito.
E os pais ficavam loucos, corriam, inclusive atrás das benzedeiras, para poder tentar salvar seus filhos. Essa é uma realidade. Hoje, com toda tecnologia, com toda ciência, com todo o avanço da ciência, parece que a mente de algumas pessoas regrediu. Ou regrediram. Eu sou a favor da liberdade, sim. E eu gosto de contar fatos em família. Eu tenho uma netinha que só tem 8% de cérebro, ela tem paralisia cerebral, é envolta daquela condição de, às vezes, a epilepsia, é autista. E quando veio a vacina do Covid, a minha filha falou assim: pai, eu estou com medo. Porque a Esther sempre tem convulsões e essa vacina pode dar uma reação. E se eu perder minha filha? O que o senhor acha? Aí eu peguei e falei para ela o seguinte: primeiro, que a gente nunca tem nada na vida, né? Deus nos emprestou tudo, inclusive ela. A sua filha, Deus colocou o espírito aí, o invólucro carnal você tem que cuidar, mas o espírito continua sendo dele e um dia terás que devolver. Mas, na minha sabedoria, eu digo o seguinte: digamos que você deu a vacina e a Esther não aguentou e foi devolvida para Deus. E digamos que você não deu a vacina nela, a Esther foi acometida de uma doença e Deus a levou. Então escolha qual a cabeça sua que fica melhor. Aquela que você deu tentando salvar a vida da tua filha, ou aquela que você perdeu porque não tentou salvar a vida da tua filha. Com essas palavras, eu deixo aqui o meu sentimento e o meu pensamento, porque eu penso com o avanço que tem hoje na questão da ciência, nós ficar tomando questão de saúde pública e principalmente questão de vida como política partidária, essa é a pior derrota que o ser humano pode trazer para dentro de uma comunidade que precisa se proteger. Sofia pediu 30 segundos, por favor, Sofia. Eu quero deixar bem claro aqui, até porque ninguém aqui é bobinho, acho que o mais bobinho aqui deve ser eu, que sou a mais novinha, né? Que a gente não está falando de todas as vacinas. Nós estamos falando de uma vacina, de uma doença que ainda não se conhece, que ainda está se aprendendo sobre ela, e uma vacina que foi feita nos 6 meses de quando essa doença surgiu. Então, muitas pessoas têm sim receio, e com toda garantia que deveria ser dado a esses pais de não aplicar esse experimento genético nos seus filhos. E outra coisa que eu vou trazer aqui para os senhores também, que não são inocentes nessas falas, mas tem esse discurso esquerdista de tentar deturpar a realidade, que criança, vacinada ou não, vai pegar e vai transmitir como qualquer adulto. Recentemente, uma repórter falou que foi 5 vezes vacinada, estava com a doença, com sintomas e capaz de transmitir, podendo, inclusive, ficar ruim e estava resguardada em casa. Então, por que esse medo de, olha, seu filho não vacinado não pode ficar perto do meu filho vacinado, porque o seu filho é um problema para o meu filho que deveria estar imunizado? Ou é um problema mental, ou é um problema de caráter. A professora Fátima Ferreira pediu também 30 segundos, por favor. Eu acredito que, independente da vacina, todos devem ser vacinados. Covid, coqueluche, qualquer vacina. A criança, isso nós não estamos tratando de eu pai, eu Fatinha mãe, eu fulano mãe. Não, é um direito que a criança tem. E ela não pode dizer, eu quero vacinar, e a mãe dizer, não, você não vai vacinar. Porque a gente sabe, a escola é um espaço que a gente sabe de tudo. Né? E isso não é discurso esquerdista, isso é discurso de responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade sobre a vida das pessoas. E as crianças, elas dependem exclusivamente daquelas pessoas na qual ela está vinculada, o seu pai, a sua mãe. E quando a mãe, o pai ou o responsável não atua, né, dentro desse procedimento para garantir a vida da criança, aí sim entra o poder público. O poder público, ele dá a opção, mas quando chega o momento que a família ela não age da forma como ela deve agir, então ela tem que ser imposta. É um direito, é um dever da sociedade, do poder público, garantir isso à criança. Então não tem discussão, não tem questão de esquerda e de direita. É uma questão de vida, garantia da vida.
Se você tomar a vacina, e nós sabemos, a vacina da Covid salvou milhares de vidas nesse país. Milhares. Então, aqui a gente não está dizendo, essa vacina não vale. Ela vale sim. Ela foi provada e comprovada. Que depois que surgiu a vacina, muitas pessoas deixaram aí os hospitais e voltaram para casa. Então, 30 é uma questão de vida. Vanderlei. Não, com relação a essa questão da vacina, muito se discutiu. Quando lançou aí no mercado, aí veio a Coronavac, veio Janssen, veio outras mais aí. Aí tinha pessoas que iam realmente para a fila e diziam, olha, eu só quero tomar se for a Janssen, porque acho que era dose única, se não me falha a memória. As pessoas iam para a fila para tomar só aquela. Se fosse aquela, ele tomava. Então, para você ver como é que é a cabeça do ser humano. Aquela realmente ia resolver o problema da Covid. As outras, Coronavac, a outra que me fugiu a memória aqui agora, não resolveria. Só a Janssen, porque a Janssen era só uma vez. Olha para você ver como o ser humano ele pensa. E com relação a essa questão da criança, a professora aqui foi clara. É um dever, né? Que o pai ou a mãe tem que cuidar. Se o pai ou a mãe não cuida, então vai ser obrigado pelo quê? Pelo poder público. Então, mas eu gostaria só de refletir essas questões. Eu só vou tomar se for a Janssen. 30 segundos, Arnaldo. O que eu imagino é o seguinte: o mundo ele evolui. E junto dessa evolução do homem, os homens do mundo, os homens também deveriam evoluir. E nesse aspecto, eu tenho que parabenizar a iniciativa desse senador, aí, apesar de não gostar, achar, pelo seguinte, ele trouxe à baila uma discussão para dentro do legislativo. E nós temos hoje 2 códigos que já estão antigos e que precisam serem complementados, alterados, em função das novidades que apareceram, inclusive a doença Covid. Tem que se discutir. Quando ele interpõe um projeto dele, ele vai ser discutido, ele pode ser aprimorado. E colocar no ECA, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é obrigatório as vacinas. Mas no ECA. É o direito. Aí o Poder Legislativo. Então não precisa jogar essa coisa para cima do Poder Executivo, não precisa jogar em cima dessa coisa para os pais. Nós sabemos que o Código de Processo Penal é de 1941, o ECA foi feito depois um pouquinho da Constituição, já tem 30 e tantos anos. 34, né? Bora, Pois Arnaldo, é. um minuto. E aí ficamos nós discutindo essa bobagem, que a vacina é de direita, que a vacina é de esquerda. Não. O Poder Legislativo tem falho. Aí agora eu saio em defesa ao governador do Estado. Se no seu íntimo, se na sua cabeça, proteger a população é tomar essa medida, parabéns. É digno de responsabilidade e nós temos que respeitar aquele, sendo de direita ou de esquerda, que cuida de vida.